Olá pessoal, começando mais uma edição aqui do MVP, o podcast do Startups, hoje num modelo um pouco diferente, né? As outras edições que vocês viram dessa segunda temporada era no formato estúdio, mas hoje é uma ocasião especial, estamos fazendo uma ponte aqui, Porto Alegre, Belgrado. Antes de qualquer coisa, vou me apresentar, eu sou o Leandro Souza, sou repórter do Startups, editor da newsletter do Startups, e hoje minha convidada é a VP Global do Rappi, Tiana Jankovic, que está falando diretamente da Sérvia de Belgrado, aí tem esse papo aí conosco aí. Seja bem-vinda aí, Tiana. Muito obrigada, Leandro. Muito bom falar com você de novo, dessa vez, né, de outro endereço. Perfeito. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aí, fazer esse... Que horas que são aí São 4 da tarde, são 4 da tarde. Então, não é assim, não é um fuso tão incômodo assim. Eu acabo trabalhando até meia-noite, 1h, quando estou aqui, mas tenho amanhã livre, né? Então, não é tão ruim assim. Não, que bom, dá para fazer as agendas aí pessoais pela manhã, isso, né? Isso aí. Legal. Não, bacana. Então, Tiana, legal, a gente, esse papo aí a gente conversou alguns meses atrás, a gente fez uma matéria super legal lá que repercutiu super bem no nosso site, depois aí, se quiser conferir lá no site, o link está na descrição aqui do vídeo. E você estava num outro cargo, né? CEO do Rappi aqui no Brasil. E, enfim, estava vivendo um momento assim, de mudança do mercado, né? Teve a questão do iFood, que teve uma regulamentação, e também estava, né, num posicionamento diferente, até comentou, né, a questão não era uma briga direta, apesar de ainda ser uma briga com o iFood. Depois teve a aquisição da Box Delivery, que foi um movimento também de dar uma expandida. Então, naquele momento falou, vamos para cima do mercado brasileiro agora com mais força. Como que está sendo isso desde então, assim? Acho que, Leandro, a gente já vem se preparando faz um tempo, né, para esse momento. Então, obviamente, a mudança de regulação para a gente foi realmente um momento de transformação, né? Foi realmente algo que a gente entende como uma virada de chave, como um momento novo para o Rappi no Brasil, mas principalmente para o mercado como todo, que a gente considera que a partir dessa regulamentação vai realmente ser mais saudável e que não viremos mais, as situações inoportunas que aconteciam nos últimos anos, de muitos players saírem, de novos players querendo entrar, não conseguirem se estabelecer. Para o Rappi, obviamente, sendo, o principal player que permaneceu firme e forte no Brasil diante esse tempo todo, é um momento extremamente importante e estratégico nosso para investir, para expandir no que é o nosso principal mercado de crescimento. Então, teve alguns momentos, assim, nos últimos meses de como a gente consolidou essa preparação, né? Então, já no final do ano passado, a gente dividiu a nossa operação, que está em 9 países da América Latina, né? Praticamente em todos os países grandes da América Latina, em 2 grandes entidades, né? O Rappi de, América Latina Hispânica, né? Que são todos os demais mercados, onde o Rappi, na maioria, tem ou uma posição de liderança, ou uma posição muito próxima ao primeiro lugar, né? Está pretendendo ali, brigando pelo primeiro lugar no mercado. Normalmente, todos os outros mercados são mercados de 3 players, né? Isso é importante dizer, porque quando a competição no setor é mais saudável, normalmente se tem uns 3 ou 4 players, que é o caso no México, por exemplo, nos Estados Unidos também, etc. E o Brasil, como outra entidade, que é o nosso principal mercado de foco, mercado de crescimento, onde a gente mais vai investir, né? Com isso, a gente consolidou esses outros países já numa posição vantajosa, uma posição lucrativa que consegue financiar o crescimento do Brasil, no mercado que hoje é menos vantajoso do que era alguns anos atrás, então é uma vantagem comparativa ainda maior que a gente consegue, né, ter um business sustentável no Rappi como todo, para poder se permitir um crescimento que a gente mesmo vai financiar, não dependendo ali do mercado, né, de financiamento. E também, a gente, quando a regulação veio, e a gente tem ali vários marcos de quando ela entra em vigor, né? Dizemos que a gente tem algumas datas quando diferentes regras começam a ser aplicadas, mas, assim, simplificando um pouco, lá para o final do ano, a gente vai realmente ter o efeito completo de o que essa regulação vai trazer. Eu penso, bom, a gente não só precisa, como empresa, se preparar, mas a gente também precisa ter
um pé mais forte no mercado do Brasil, a gente precisa se preparar para escalar de forma mais relevante, de forma mais rápida no país. E com isso veio a aquisição de Box Delivery, que é uma empresa extremamente complementar à nossa, acho que trouxe para a gente várias, assim, dizemos, vários elementos extremamente valiosos. Acho que em primeiro lugar, e pouco se fala disso porque Box tem uma empresa B2B, né, então ela não é tal presente para as pessoas, porque as pessoas não veem ela atuando, né? Não é um aplicativo que os consumidores usam, é um aplicativo que os comércios usam para intermediação de logística. Mas é uma empresa que conseguiu realmente criar um love brand para os entregadores, né? Uma empresa extremamente amada pelos seus entregadores parceiros, tem entregadores parceiros extremamente fiéis a ela, e uma comunidade de entregadores parceiros que realmente se sentem parte daquela empresa. Isso foi, acho que, o que mais nos atraiu, o que a gente achou mais especial do que a Box conseguiu criar e que pra gente é extremamente importante neste momento, né? Mas, além disso, a Box conseguiu crescer nesse mercado B2B de uma forma extremamente relevante nos últimos 2-3 anos, né? Apresentando já uma fatia de delivery, seja do aplicativo próprio de vários principais restaurantes do país, seja das entregas para as demais plataformas, para os grupos como, né, Burger King, McDonald's, Outback, vários até players de e-commerce. E, por fim, os investidores da Box Delivery, né, são alguns nomes que a gente gostaria muito de ter parceria. Então, o próprio Grupo Trigo é investidor em Box Delivery, Allianz Small é investidor em a Box Delivery, lá o grupo proprietário da BR Malls. Então, posiciona o Rappi também de uma forma extremamente vantajosa, aproximando-nos do ecossistema brasileiro, né, de operação, dizemos, e permitindo-nos de aproveitar desse momento tal especial no mercado para realmente acelerar o nosso crescimento no país. Não, bacana ter comentado essa questão do posicionamento, no que essa aquisição, de certa forma, muda, né, a posição do Rappi, porque é sempre visto como uma empresa bastante, né, voltada para o consumidor, como que isso posiciona também nisso como um negócio mais B2B, assim, que poderia falar um pouco mais sobre isso também. Certo. Acho que são serviços extremamente complementares, obviamente eles utilizam não a mesma, mas a tecnologia parecida, né? Dizemos, muitas das serviços de tecnologia possam ser utilizados por duas empresas. Isso é um longo caminho agora de exploração que a gente tem pela frente com a Box, de ver onde a gente vai usar a nossa tecnologia, onde a gente vai usar a tecnologia deles. Mas também, quando você tem ambos os serviços, você praticamente tem uma proposta de valor para os comerciantes, então para os restaurantes, para os varejistas, né, e para até os players de e-commerce mais completo, porque você tem, né, o canal de venda, que a Rappi representa, um canal de venda adicional, mas você também tem intermediação de logística para todos os canais, né? E por enquanto a Box faz esse serviço de last mile, mas Box junto com o Rappi consegue fazer até mais coisa, né? Porque através da rede das lojas próprias que a Rappi tem, através do Turbo, a gente consegue não apenas fazer o last mile, como a gente consegue harmonizar, preparar e separar os produtos, não apenas para o Rappi, como para os demais parceiros, e com isso ter uma oferta end-to-end, dizemos, para os players, por exemplo, da indústria, que querem criar um novo canal B2C, que é muito prioritário para muitos players de indústria neste momento. Uhum. Legal. E assim, né, agora falando, né, a gente falou um pouco de como que está o Rappi nesse momento, o que está vindo pela frente, mas é legal também puxar um pouco o histórico, né? Como que foi essa batalha aí, né, de se manter num mercado, né, concentrado, né, que tem um player no Brasil que concentra a maior parte desse mercado, teve até outros concorrentes que acabaram saindo, né, tem o caso aí do Uber Eats, teve 99 também que puxou, né, diminuiu seus investimentos nessa parte, e o Rappi ali resistiu e também era um vocal rival, assim, né, de certa forma, falava abertamente sobre essa concorrência. Como que foi isso ao longo dos últimos anos, aí como é que foi liderar esse esforço?
Acho que, assim, foi com certeza um período extremamente intenso, com muitas aprendizagens. A gente tem muito orgulho do caminho que a gente traçou até agora. Com certeza aprendeu a fazer muitas coisas de forma diferente até pela frente, mas como todo, a gente se orgulha muito de ter, de certa forma, encabeçado, de fato, esse esforço para o mercado mais justo, o mercado mais competitivo para os consumidores brasileiros e para os donos de restaurantes também. Eu acho que nem todo mundo acreditou, e acho que o mercado como todo desacreditou muitas vezes do Rappi, da força do Rappi, da perseverança do Rappi. A gente passou ali um período que não foi um período curto, onde tinha muita fofoca no mercado, que Rappi também ia sair. Acho que quando o Uber decidiu sair, foi um choque para o mercado como todo, principalmente mirando ali a força da marca da Uber no Brasil e do negócio de carona, né, de que tal representativo e que ser uma empresa global, pública, extremamente bem financiada, decide sair do mercado extremamente estratégico, assim, quem era a Rappi perto deles para conseguir resistir, né? Porém, a gente, assim, persistiu, teve muita perseverança, muita coragem, como você falou, porque a gente, de fato, teve um posicionamento muito público frente a esses temas, né? A gente foi lá, afirmou, realmente colocou a nossa cara, dizemos, nessa luta, e no final se comprovou que realmente a CADE, que é uma instituição realmente extremamente séria, extremamente técnica, extremamente profissional, chegou na mesma conclusão que a gente aí tinha pleitado, e que a Rappi, a final dessa batalha, dizemos, surgiu mais forte como empresa para, de fato, aproveitar dessa nova oportunidade, né? Então, de certa forma, olhando para trás, dá muita satisfação a poder, de fato, falar para o mercado, viu? A gente não só persistiu, como a gente saiu disso tudo mais forte ainda, né? Como que foi essa decisão, assim, né? Porque nos mercados, né, latino-americanos, falando, né, do país natal do Rappi, assim, é uma posição de liderança. O Rappi ocupa uma posição de liderança. Como que foi essa decisão aqui? Falou lá pro pessoal lá de cima, não, vamos pro confronto, porque é o jeito. Como que foi esse pensamento na hora de encarar a concorrência? Acho que tem duas coisas, né, que foram determinantes nessa fase. A primeira o Rappi tem uma dedicação, eu diria que sai assim, por cima do racional, é uma dedicação de paixão muito emocional à América Latina, né? Então, enquanto as empresas globais, não só quanto ao Brasil, mas qualquer outro país, possam fazer um julgamento, um cálculo, uma decisão mais objetiva, mais ali, dizemos, robótica, de se vale a pena investir no mercado ou no outro, transferir o investimento de um para outro, ter dizemos, um relacionamento mais frio com o mercado, para a gente isso nunca era o caso, né? Então a gente se apresenta ali como o maior super app da América Latina. A América Latina é a nossa vida. A missão do Rappi é trazer progresso através da tecnologia à América Latina, né? Então o Rappi se sente muito responsável nesse sentido. Então jamais, é muito difícil acreditar isso, todo mundo acha que pelo menos a gente avaliou a possível saída do Brasil, né? Todo mundo acha que foi pelo menos um processo decisório. Mas eu te conto ali em primeira mão que realmente nunca teve essa discussão, né? Talvez racionalmente até em alguns momentos tinha razões para fazer. Porém, a crença que o Rappi tinha em ser, digamos, presente em todos os mercados da América Latina e que a América Latina não existe sem o Brasil é tão forte que até dizemos superou sempre até alguns, né, raciocínios mais racionais que eventualmente levariam a essa discussão. Então nunca tivemos. Por outro lado, tem um segundo aspecto que é muito importante, que por mais que você diz que né, o Rappi hoje, né, tem uma posição de liderança ou de muito próximo à liderança em praticamente todos os demais mercados onde opera. Porém, Rappi não começou assim, né? Rappi não começou como numa posição de liderança em nenhum país. Nem no nosso país nativo, que é a Colômbia, a gente não saiu de uma posição de liderança. Quando a gente começou, já tinha outro player, né? A gente tinha uma participação no mercado muito minoritária. Então,
não é uma coisa, assim, sofrer para chegar na primeira posição, lutar e se esforçar muito durante muitos anos para conquistar essa posição, conquistar a preferência, seja dos parceiros usuários, não é algo estranho para nós, né? É algo que está dentro do nosso DNA e, de certa forma, a gente gosta dessa posição de underdog, né? Gosta dessa posição de ser pequeno, de passar um pouco abaixo do radar, de ninguém achar que a gente consegue, mas no final a gente sai por cima, né? E isso foi, acho que a coisa, você quer um pouco assim, cultural, quase que religiosa, espiritual, que nos manteve fortes durante esse período. Uhum. E eu estava comentando agora, né, até estava lendo uma matéria tua que saiu muito bacana na época negócio, tu prefere ser chamada de TJ, então o pessoal, vou chamar ela de TJ agora, que é o pessoal que todo mundo chama assim, né, geralmente, né, Tiana? Sim, ficou no mercado, assim, ficou, aí até se transferiu para minha vida pessoal, que não era o caso antes, mas acho que até, assim, quase o meu marido me chama TJ em casa também. Então, vamos lá. Então, agora, continuando nesse papo aí de América Latina, né, TJ, agora o teu momento no rap é outro, né? Quando a gente falou alguns meses atrás, tu estava liderando a operação brasileira, agora VP global da empresa. O que tu vai fazer, o que tu já tá fazendo nessa cadeira agora no rap? Isso mesmo. Eu acho que é justamente assim, eu estive como CEO Brasil por um pouco mais de 2 anos, né? São 3 anos que eu estou no rap, comecei ali como diretora-geral de São Paulo, depois a maioria do tempo eu estive como CEO do Brasil. Liderei, né, a fase de pandemia, pós-pandemia, essa questão de luta, perseverança e esse processo regulatório e, por fim, esse processo que nos levou até a aquisição de Box Delivery, né? Acho que com isso se completa um ciclo, começa um novo ciclo, um ciclo de expansão, um ciclo de execução, né, no rap, de colher os frutos de tudo que a gente vem construindo nesses 3 anos, mas também o momento da empresa como todo é outro, né? A gente já tem uma força financeira diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás. A gente tem um posicionamento, dizemos, de profissionalização, consolidação da empresa, investimentos em alguns pilares estratégicos, que nem, né, Box Delivery foi mas desenvolvimento de alguns outros negócios estratégicos que fazem sentido para a nossa oferta, que chamaram a necessidade, dizemos, de alguém representando esse tipo de trabalho estratégico e trabalho de levar a empresa para o próximo patamar, trabalhando aí direto com os fundadores, né, principalmente com a Sebas Mejia, que é um dos nossos fundadores, principalmente focado nessa parte de novos negócios, para todos os países, né? Então, me chamaram para assumir essa posição. Acho que para mim é sempre uma grande honra poder contribuir mais ao rap. Acho que veio, né, de muita construção de confiança com todo o time e todos os fundadores do rap que eu tive durante esses anos. E acho que, assim, hoje a gente parte por como a gente aproveitar de melhor forma essa força que a gente veio construindo durante esses anos, né? Quais são os próximos passos do rap? Quais são os novos negócios que a gente vai abrir? Como a gente vai se posicionar como empresa no mercado? Se existem outras aquisições que a gente vai fazer? Se a gente vai fazer algumas parcerias estratégicas que fazem sentido, etc., né? Então, hoje é um trabalho muito focado no estratégico, muito focado nas coisas mais médio e longo prazo, que vou liderando junto com o meu time para todos os mercados. Uhum. E o quanto que isso já está impactando na tua rotina, né? Que agora tu tá falando com o rap né, todos os países onde o rap tem atuação, como é que tá essa nova vida como VP global aí? No avião, o que é que te digo? É uma vida no avião. mas acho que tirando nisso, né, é muito legal, porque realmente eu trabalhando sempre no Brasil, né, estive sempre nessa posição de underdog e nunca conheci, né, mercados, obviamente, não conheci por perto mercados onde a gente tem uma força realmente extraordinária nos mercados onde a gente atua, como mercados de Colômbia, mercados de México, onde a gente tem operações extremamente consolidadas. E, obviamente, nessa posição, você tem também mais espaço para pensar nas coisas diferentes, mais espaço até para errar, né, para brincar
de projetos diferentes e times extremamente motivados, extremamente consolidados no RAP, com quais eu trabalho hoje, que me abrem, assim, novos horizontes de várias coisas que a gente possa fazer. Eu acho que por gente acreditar realmente em uma presença extremamente local por muito tempo, a gente manteve a operação bastante descentralizada, né? Acho que a RAP, entre as empresas aí dos marketplaces, com certeza é a empresa que tem a operação mais descentralizada. Então, tem seus desafios de como unificar, de fato, todos os times locais para algumas estratégias globais consolidadas, que é algo que eu estou trabalhando nesse momento, como manter essa agilidade, manter essa livre experimentação, essa livre, né, iniciativa dos times locais de implementarem coisas nos seus próprios mercados, porém garantindo que a gente tem, né, uma coerência, uma governança forte no nível global que governa tudo que o RAP faz nos demais países. Então são, assim, alguns dos novos desafios que estou enfrentando neste momento. Tá rolando então um pouco de, não digo um choque cultural, mas tá rolando um pouco de, né, aprendendo essas coisas aí, porque estava sempre muito focada na operação brasileira e, né, tá vendo coisas diferentes, então. Exato. Então, TJ, eu acho que é uma pergunta até um tanto repetida, mas eu acho que nunca chega a ser batida, né? Porque é sempre legal tocar nesse assunto, que, né, são a questão de mulheres líderes, tanto no mercado global quanto no mercado brasileiro. E tu é uma voz bem ativa nisso aí, né? Fala bastante dessa questão, se posiciona como né, uma liderança feminina abertamente, assim, né? Fala sobre isso. Queria que tu comentasse um pouco, né, como que é essa trajetória. Tu já tem aí um bom tempo, né, de caminhada como executiva, chegou ao posto aí de CEO no Brasil, também de VP agora global do RAP. Como que tu vê esse cenário? Como que tu vê as transformações? Hoje em dia tem mais abertura para isso? Tem um longo caminho a ser percorrido? Queria ouvir um pouco de ti sobre isso. Acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu estava até refletindo recentemente, eu fiz 10 anos no Brasil, né? Há 10 anos desde que eu cheguei, eu morava em Londres antes de mudar para o Brasil e quando eu faço essa reflexão nesse prazo, eu acredito que realmente muita coisa mudou, né? Quando eu cheguei lá em começo de 2013, a representatividade feminina na liderança em vários setores, acho que foi realmente muito menor do que ela é hoje, né? Então, acho que a nova geração que vem se afirmando no âmbito executivo, no âmbito de empreendedorismo também, já vem sendo bem mais forte agora do que era até no passado recente. Porém, assim, até nos meus próprios times, até nas, né, associações de mulheres em liderança, mulheres em tecnologia que eu participo, eu vejo que ainda é um caminho que tem bem mais obstáculos do que o caminho masculino tem. Talvez não tanto mais pelo que a gente chama de uma discriminação aberta, que antes era mais presente, né, de realmente o próprio mercado, a própria empresa não considerar mulheres para as posições de liderança, para a própria empresa não estimular isso, oferecer cargos, né, promoções mais atrativas para os homens do que para as mulheres. Acho que nesse sentido as empresas têm mais consciência, acho que todas as empresas estão fazendo as suas políticas para estimular mais o avanço e, o cuidado com a carreira feminina, com o quadro feminino que tem dentro do seu quadro de funcionários. Porém, ainda existem desafios que acabam pesando mais para as mulheres, que ainda não foram, digamos, muito bem resolvidos, né? Então, até quando vemos assim, no mercado de tecnologia, em geral, foram feitos alguns esforços de, por exemplo, igualizar a licença maternidade feminina e masculina, né, para que as mulheres não fiquem ausentes dos seus cargos por mais tempo do que os homens no caso de um filho chegar. Acho que isso é uma política afirmativa muito legal que faz as mulheres serem mais confiantes em ir atrás das posições mais executivas, não sentirem que vão sempre estar, de certa forma, acabar devendo, né, por ter umas ausências mais longas, né? Acho que tem, mas ainda assim, né, acho que quando a gente olha nas posições comerciais, nas posições
até assim, dizemos, executivas. No mercado de tecnologia, a gente tem muitas CEOs mulheres no Brasil, né? Salesforce, Microsoft, IBM, a gente tem realmente Airbnb, né? Latam, que é a Fiamma, WeWork, a Cláudia, tem realmente uma boa representatividade, acho que principalmente uma comunidade muito ativa, que se reforça muito e que garante que o impacto da nova geração seja relevante. Porém, principalmente quando você olha para o setor de tecnologia mesmo, né, quando entramos nos times ali de programação, os times de produto, os times de engenharia, já são números bem mais baixos, até na base e muito mais no aspecto de liderança, né? Então, por mais que dizemos um CTO é uma posição menor do que um CEO, hoje você vai encontrar com mais facilidade uma mulher CEO do que uma mulher CTO, né? Isso nos indica que existem ainda áreas que não são ainda devidamente penetradas pelas mulheres, né? E eu acho que nesse sentido temos ainda muito trabalho para fazer. Legal. E eu estava falando antes, questão de licença maternidade, eu me lembrei da matéria essa da Época Negócios, né, que saiu no ano passado, que está falando justamente do momento, está falando de ser a CEO do Rappi em meio a uma gestação, assim, né? Como que foi? Isso foi um pouco de, vou dar uma sacudida, vou provocar um pouco para mostrar, né? Porque querendo ou não querendo, existe uma discussão, né, quanto a isso, é um pouco de tabu ainda, sim, infelizmente. Mas como que foi isso? Assim, não, vou provocar um pouco? Eu acho que você diz com a matéria ou com a gravidez em si? De falar sobre isso, assim, de falar sobre isso. Eu acho que assim, eu vejo muitas mulheres, e isso é uma coisa que me incomoda muito, mas eu vejo muitas mulheres calculando quando seria o momento certo para terem filhos em função da sua carreira, né? Raramente vejo isso dando certo, né? Acho que existe uma crença que as coisas possam se otimizar, que a pessoa precisa chegar num certo cargo, porque existe essa hipótese que, querendo ou não, a gravidez e consequentemente, a licença e todo o cuidado com a criança nova vai nos desacelerar em algum momento e vai nos expor a algum risco de não necessariamente ser demitida, mas de não ser promovida, de estagnar por muito tempo, etc. Então, o que vejo muitas vezes por um lado, mulheres adiando as decisões de família em função de trabalho, então, esperando, não vou ter filhos até conseguir o cargo tal, até conseguir o salário tal, até completar 2, 3, 4 anos na empresa, porque daí sinto que dei o suficiente para a empresa me dar o luxo de uma licença maternidade, né? Ou por outro lado, que vejo que o mesmo tanto grave, né, é quando as mulheres que sim já estão grávidas, né, ou que estão numa fase de terem filhos novos e pensarem em ter mais filhos, enfim, optem por não aplicar para as novas posições, não aplicar para promoções, não olharem para o mercado se existe uma coisa que os atrai mais e que é uma oportunidade melhor, porque, de novo, não achem que é o momento de deixar, talvez, de desistir de algo que é mais seguro, por mais que seja menos atrativo, quando é uma fase onde, dizemos, ninguém considera que a mulher é 100% dedicada, né? Então, esses são, dizemos, dois fenômenos que são muito mais comuns do que eu gostaria de ver, e que eu enxergo até nas profissionais extremamente qualificadas, nas pessoas que são extremamente avançadas nas carreiras, até nos cargos altos, terem esse pensamento, dizemos, infiltrado, né? Então, no meu caso, eu acho que eu tenho 2 filhas, fui promovida nas 2 gravidezes minhas, assim, obviamente, pelo mérito das empresas que trabalhei, né, e do Rappi, no caso, a minha segunda gravidez, mas também porque nunca deixei isso efetivamente virar assunto, né? Nunca tratei a minha gravidez, minha licença maternidade como algo que pudesse me impedir no meu rumo de carreira, no meu caminho de carreira, né? Eu acho que essa atitude é algo que um pouco essa matéria
quis mostrar essa matéria, quis provocar como pensamento, né? Eu acho que até a capa, né, dessa matéria, que é uma capa de Época Negócios, onde eu estou amamentando a minha filha, mostra um pouco isso, né? Traz uma imagem que é reservada, talvez, né, para as revistas de família, revistas femininas, enfim, para um jornal meramente executivo, casando um pouco esses dois mundos que, infelizmente, algumas pessoas ainda têm dificuldade de enxergar em conjunção, né? Sim, perfeito. Continuando um pouco, né, nesse papo mais pessoal, assim, eu acho interessante comentar, assim, eu tinha, assim, tá no Brasil não faz muito tempo, né, que questão de 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. E eu não vejo sotaque nenhum em ti, assim, às vezes escapa alguma coisa. Como que foi esse abrasileiramento aí, né? Tipo, Tropicalização completa. Como que foi? Você acabou se apaixonando pelo Brasil, né? O teu marido é brasileiro, né? Como que foi isso, assim, né? Como foi essa jornada ao longo de 10 anos aqui no Brasil? Eu vim completamente sozinha, né, sem família, e na época solteira. Eu morava em Londres, trabalhava no mercado financeiro, como você mencionou, e tive uma oportunidade de vir para o Brasil, porém, inicialmente ia ser uma oportunidade realmente temporária, né? Eu ia vir para um projeto no banco que eu trabalhava, ia ficar 1 ano, no máximo 18 meses, e depois eu ia voltar ali para minha posição em Londres, né? Mas justamente até neste primeiro ano, até antes de conhecer o meu marido, obviamente que o meu marido ajudou depois, né, nesse processo de decisão, mas até antes, eu realmente me apaixonei para o Brasil, seja profissionalmente que pessoalmente, né? E vi que o Brasil é meu 6º país, né? Eu sou da Sérvia, mas quando eu era criança, devido ao trabalho dos meus pais, eu morei na Nova Zelândia por um tempo, eu voltei, eu fiz faculdade na Itália, fiz mestrado em Londres, comecei a trabalhar em Londres, mas trabalhava para um banco francês, então eu passei um tempo em Paris também, voltei para Londres e assim, depois vim para o Brasil. Então, assim, eu já tinha mudado muito, tinha dificuldade de ficar mais de 2, 3 anos num país, porém eu nunca senti que existia um outro país, tirando a Sérvia, né, que obviamente onde nasci e cresci, que é um país que poderia chamar de meu, né? Eu acho que o Brasil tem esse seu lado único de ser um país, uma sociedade que ainda é muito novo, que ainda é muito em construção, e que os brasileiros têm essa aceitação de alguém virar brasileiro. Isso é uma coisa extremamente poderosa para os estrangeiros, né? Porque quando eu acho que muitos brasileiros que podem nos estar ouvindo, que moraram fora por algum período, ou que estão morando fora hoje, você sente que é muito ruim você se sentir estrangeiro, né? Pode ser até interessante por algum período, mas quando você pensa em formar uma família, em criar uma carreira, enfim, você quer se sentir em casa. E existem países onde se você não é de lá, você nunca pode se sentir em casa. Isso é fato, né? Para muitos países da Europa, até para os Estados Unidos, etc. E no Brasil, não, né? Eu realmente, depois de 3, 4 anos que morei lá, que aprendi o português, que, né, me acostumei com a cultura, que construir os meus círculos de amizade, as minhas redes, né, profissionais, de networking no trabalho, eu comecei a me sentir brasileira, e eu realmente fui e estou, né, sendo aceita como brasileira por todos os brasileiros que eu encontro no caminho. E isso é algo que te traz muita gratificação, assim, que te faz muito, muito agradecimento para o Brasil que eu tenho, realmente, assim. Eu sou muito agradecida ao Brasil, e um país que realmente amo ali junto, linha em linha, quanto eu amo a Sérvia. Muito bem, agora falando, né, agora acabou de falar da Sérvia. Eu acho muito interessante tocar nesse assunto, porque a Sérvia, o antigo Iugoslávia, é um assunto que eu me interesso muito, assim, tem muitos filmes, muita literatura sobre isso, assim, né, e é uma história um pouco, tanto, né, triste, mas extremamente poderosa. Eu queria perguntar para ti, Tiana, que foi, né, passou a tua infância, até que idade tu viveu na Sérvia? A pior, né? Vivi todas as guerras, então não perdi nenhuma. Vivi até 18 anos, mas assim, todo o período dos 90, que era o período mais difícil, né, nessa região. E como que foi crescer, né, num país em guerra durante praticamente uma década inteira? Sim. E como que isso se traduziu, né, tanto na pessoa que tu é hoje, na profissional que tu é hoje, porque
né, foi uma vivência um tanto difícil, né? Como que isso se supera cada dia, assim? Isso faz essa conexão aí, você entende como eu liderei o RAP nesse período tão difícil, né? Foi nada perto de uma guerra, dizemos. Mas sim, eu acho que foi algo que realmente marcou a minha geração. Acho que é interessante até mencionar, né? Eu nasci no mesmo ano que o Djokovic, né? Como pessoa bastante conhecida no Brasil, e acho que eu gosto de mencionar o nome dele porque eu acho que ele, sendo, né, uma pessoa extremamente pública, uma pessoa famosa, ele incorpora muito o que é esse gênio sérvio, dizemos, de balcânico em geral, né? Não acho que é só sérvio, acho que vale para todos os países do Balcãs, de o que, né, esse nascimento e essa cultura é extremamente misturada. Um país tão pequeno, penso, que Sérvia tem 8 milhões de habitantes, né? Acho que o tamanho é menor do que o estado de Rio de Janeiro, porém tantas culturas cruzadas, tantas influências, né? Sempre combatendo a influência de Rússia do leste, influência ali da Áustria, Alemanha do norte, da Itália do oeste e ainda de Médio Oriente do sul, que também sempre esteve presente na história do país. Que você acaba vivendo um mundo numa cápsula, né, dizemos. E sempre com muitos conflitos, então a gente brinca na Sérvia que nenhuma geração nasceu e viveu naquele território sem viver 2 guerras, né? Então, no meu caso, eu tive, entre aspas, a sorte de passar 2 guerras antes eu tinha 15 anos, né? Mas realmente, quando você olha o histórico, sempre uma região que é extremamente rica culturalmente, extremamente rica do ponto de vista de, eu diria, força das pessoas, mas, por outro lado, também com desafios extremos dessa posição geográfica tal, dizemos, conflituosa, com tantas forças mundiais querendo uma certa dominância, querendo uma certa presença nesse território. Então, quando você olha um pouco disso, você tem algumas questões dessa força mental, né, dessa questão de não ter medo, né, de não se colocar como inferior. A gente tem isso até muito na educação, né, acho que a gente foi muito culturalmente, quando você olha toda a questão folclórica, né, as lendas, as poesias sempre falam disso, como os fracos ganharam contra os fortes, como os pequenos ganharam contra os grandes, como se nunca deveria resistir, como sempre se deveria lutar. Acho que culturalmente, né, a questão de honra, a questão de patriotismo, a questão de fidelidade são os valores mais importantes para a cultura sérvia, né, muito mais do que uma questão de sucesso individual, né, até de, tipo, dizemos. Então, assim, é realmente interessante nesse aspecto e resulta em que você olha hoje, até, não sabia que você tinha esse interesse, mas depois te mandou umas estatísticas para olhar, quando você olha o número de medalhas olímpicas por pessoa, dizemos, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro são entre os primeiros 10 no mundo, né? Depois, antes de todos os países grandes, antes dos Estados Unidos, antes da Rússia, etc. Então, acho que tem esse gênio lutador com o qual a gente cresceu, que realmente nos coloca, de certa forma, muito dispostos a superarmos muitos desafios na vida profissional, na vida pessoal, né? Acho que tem um contraponto que, para mim, o Brasil foi muito importante, porque eu acho que o Brasil tem essa alegria de viver, né? Essa questão de um amor incondicional, de uma vida mais leve, de uma vida com menos rancor, com muita mais sensação de amor, que contrabalança um pouco com isso, né? Então, acho que é por isso que eu me encontrei, porque eu acho que, né, profissionalmente, até pessoalmente, esse gênio sérvio me puxa muito, mas o Brasil me balança, me faz um pouco mais leve, sabe? Legal. Não, bacana, assim, porque falou disso, né, dessa força, mesmo em momentos difíceis, tem essa coisa vibrante, né? Eu na newsletter eu sempre recomendo música, né? Na newsletter do Startups, me lembrei agora, sempre tem um cineasta e músico também sérvio, que é o Emir Kusturica. Que eu adoro o filme Underground, foi um filme que me fez me apaixonar um pouco pela cultura, né, dos Balcãs e tal, e é uma maneira bem interessante de conhecer um pouco, né, dessa cultura, assim. Não sei se também queria fazer alguma recomendação, assim, de literatura para quem quer conhecer um pouco mais aí da tua cultura.
Sim, tem também, eu acho que é um livro que é de um autor sérvio-croata, assim, de um ex-jugoslavo que ganhou o prêmio Nobel. Não é um livro novo, tá? É um clássico sérvio lá, eu acho que começo do 20º século. O autor se chama Ivo Andrić e o livro se chama O Ponte sobre a Drina, tá? Eu acho que é um livro que não é um livro novo, mas acho que foi recém-traduzido para o português ou publicado no Brasil, e realmente recomendo, porque vejo sempre mais brasileiros viajando para essa região. Acho que essa curiosidade subiu nos últimos anos, o que é muito legal. É um livro sobre a Bósnia e sobre esse cruzamento da civilização de Oriente e civilização do Oeste que se cruzam, né, nesse arquipélago dos Balcãs, dizemos, nesse território, e que traz todo esse embate cultural que enriquece muito, mas, por outro lado, gera muitos conflitos. Uhum. Não, ótimo. Estamos chegando aqui ao final do papo. Eu acho uma última pergunta, então, TJ, eu acho que bem direta, assim, o que vem aí, tanto para o rap quanto para Tiana Yankovic, o que o futuro está reservando, tanto a curto prazo, o que tu pretende fazer aí? Perfeito. Bom, vamos primeiro pelo rap, né? Eu acho que, de novo, nunca teve um momento melhor na história do rap. A gente teve um período de trabalho extremamente árduo, de muita preparação para poder realmente se consolidar como empresa e poder crescer e poder passar por um novo capítulo da nossa vida, né? Acho que agora, reforçados e colhendo alguns frutos de investimentos que a gente fez nos últimos anos, a gente vai ver, né, muito crescimento no Brasil, muita consolidação nos demais países, muita mais oferta para os nossos usuários Primes, né, que é o nosso principal programa de assinatura, onde a gente quer beneficiar os nossos usuários sempre mais. E também, né, serviços auxiliares como a fintech, através do RapBank, muita mais inovação nascendo nesse sentido, né? Então, acho que o rap vai entrar para um novo período de forte crescimento, forte inovação, saindo mais forte desse período, digamos, pós-pandêmico e essa, dizemos assim, crise dos mercados capitais, né? Para mim, eu acho que, né, profissionalmente, como te comentei, estou extremamente empolgada com todas as coisas que a gente pode fazer no âmbito do Rap Global, mas também nos projetos mais pessoais, muito por essa minha, dizemos, por esse meu comprometimento, esse meu agradecimento com o Brasil. Estou também trabalhando pessoalmente em vários outros projetos, principalmente no ambiente de energia renovável no Nordeste, tá? Então, não vou te dar muitos spoilers, mas vai ter mais notícias nesse sentido, tá? Ótimo, então, Tiana, novamente, muito obrigado aí pelo tempo aí, por estar aí do outro lado do Atlântico aí conversando com a gente, mas vou render um papo super bacana, um prazer falar contigo. Um super prazer, Leandro. Obrigada pelas perguntas variadas. Me diverti muito conversando com você, né? Realmente um bate-papo 360. Espero que tenha sido interessante para os nossos ouvidores e nos falamos em breve por uma outra vez. Beleza, então, gente, chegamos ao final de mais uma edição aqui do MVP, na segunda temporada do MVP. E se ligue que na próxima semana tem mais conteúdo para você.